paz do Senhor Jesus, igreja, graças a Deus, estamos aqui de volta para darmos sequência na obra do Senhor Jesus Cristo e nesse momento nós vamos fazer uma oração inicial. Convido a todos, onde você estiver agora, vamos orar, falar com o nosso Pai Celestial. Fale com Deus agora, eu tenho certeza que Deus está com seus ouvidos atentos à oração deste lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, aqui estamos, Senhor, buscando a Tua presença gloriosa, Pai. Te louvamos, meu Deus, por mais uma vez estarmos na Sua presença, Te adorando e Te exaltando, porque és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigado, meu Deus, por o Senhor nos conduzir mais uma vez à Tua presença, Pai. Obrigado, meu Pai querido, pela saúde, pelo pão, pela vestimenta. Obrigado pela minha família. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, desde as crianças até o mais adulto, Senhor. Abençoados sejam, dai-nos direcionamento, Senhor, nesses dias tão difíceis em que estamos passando, Pai. Continue abençoando a Tua igreja sobre a face da terra. É o que oramos em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Agora nós vamos então ao louvor da nossa harpa cristã, o louvor de número 467, sobre as ondas do mar. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, tua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fator, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve
Graças a Deus. Este louvor é um louvor muito lindo, entoado aí por este casal abençoado, irmão Kleber, irmã Rosângela. Deus abençoe aos nossos irmãos que têm se empenhado aqui junto na obra de Deus conosco. Que nós possamos então ter este louvor como uma meditação para a nossa vida. Amém, queridos? Nesse momento eu quero vos convidar a pegar a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura na palavra de Deus que está registrado no Salmo de número 42. Salmo de número 42, eu vou ler e os irmãos acompanhem aí onde estiver. Este salmo é a abertura do segundo livro de Salmos. Depois vamos explicar isso para os irmãos na sequência aqui. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Leitura deste salmo para nós então estarmos aprendendo um pouco sobre esse segundo trimestre que nós estaremos aprendendo sobre o livro dos Salmos. Ok? Vamos então agora fazer mais uma oração. Nesta oração continuamos rogando aos irmãos que não se esqueçam daqueles irmãos e irmãs que se encontram enfermos, aqueles irmãos e irmãs que necessitam muito das nossas orações, dos quais já temos aqui falado os nomes dos irmãos, e espero em Deus que os irmãos já tenham, em seus momentos de orações, estejam apresentando essas necessidades. E tantas outras necessidades mais, das quais nós sabemos que precisam das nossas orações. Continuemos orando por nossa nação, Brasil, pelo nosso presidente, pelos governadores de estados, pelas secretarias de saúde, tanto o ministro da saúde, como também a secretaria de saúde dos estados, dos municípios, para que Deus venha dar graça e orientação, para que nós possamos saber lidar com essas situações de momento. Rapidamente, faço aqui, recapitulando, os nomes desses amados irmãos e irmãs que necessitam. Orem, meus amados irmãos, e apresentem suas orações, glórias a Deus. A família da nossa irmã Elisone. Nossa irmã Elisone é uma serva de Deus que mora aqui conosco e a sua família necessita muito das nossas orações. Apresente o seu genro, apresente a sua filha, a sua neta,
e Neto, para que Deus venha dar graça a eles, que eles precisam muito das nossas orações. Presente, irmão Joel, também, a nossa irmã Cleide, a nossa irmã Enedina, a nossa irmã Valdomira, a nossa irmã Maria do Socorro, a mãe da nossa irmã Antônia, nossa irmã Iraci, nossa irmã Luzia, nossa irmã Ivone, nosso irmão José Francisco, nosso irmão Jader, enfim, tantos outros dos quais nós sabemos, se fôssemos aqui falar, são imensas necessidades. É presente. Oremos então ao Senhor. Eterno Pai, bondoso Deus, neste momento nós apresentamos, Pai, na Tua presença, Senhor, essas necessidades dos Teus filhos, que tanto precisam, Senhor, da Tua bênção, da Tua boa mão sobre eles, trazendo-os a cura, o milagre sobre a vida de cada um deles e delas, Pai. Alcança-os, meu Deus, com as mais ricas bênçãos vinda do Senhor para a vida dos Teus filhos. Pai amado, eu oro também, Senhor, pela nossa pátria, Senhor, Brasil. Abençoe a nossa nação, meu Deus, ao nosso presidente, sua família. Abençoe, meu Deus, os governadores, governadoras, esses chefes de estado, Senhor. Ajuda-os, meu Deus, nas orientações, nas decisões que precisam ser tomadas, Pai. Ó Pai glorioso, dá-lhe, meu Deus, força, Senhor amado, aos nossos governantes, prefeitos e prefeitas, meu Deus, que estejam à frente, Senhor, para liderar, Pai, que haja, meu Deus bendito, a Tua boa mão sobre a vida dos nossos governantes, Pai. Oramos também, Senhor, por todas as nações das quais necessitam, Senhor, também da Tua boa mão sobre elas. Alcança-o com Teu milagre, glória, Pai, e que nós, como igreja do Senhor, estejamos, Senhor, sempre na intercessão, meu Deus, e buscando a Tua face. Ó Pai eterno, é o que nós clamamos e já Te louvamos por tudo, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos agora a um momento de louvor muito importante para as nossas vidas. Os irmãos se atenham a esses louvores abençoados. Nossa irmã Vitória é uma criança aqui da nossa congregação, uma criança que nós gostamos muito de ouvir louvar a Deus. Vamos ouvir então o louvor entoado com a nossa irmã Vitória. Depois, em seguida, o nosso irmão Jader, também um servo de Deus, muito abençoado, estará louvando a Deus. E, em seguida, nossas crianças também, que têm sido um instrumento de Deus aqui no louvor. E para nós é uma alegria muito grande. Ouçamos esses louvores e adore ao Senhor onde você estiver aí agora. Deus, aleluias! Abençoa, Senhor Jesus. Ai, meu Deus, glória a Deus. Está muito bonitinho, Pai. Como pode entrar no lar se não tem motivo? Aleluia! Aleluia! Adora esse Deus e morre. Glória a Deus! Mas não adoro pelo que ele faz, livre dos problemas materiais. Eu adoro pelo que ele é. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você não tem motivo, você nessas metas e nos seus amigos, onde você vai fazer, Aleluia! eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, esse Deus Glória a Deus! Levanta as filhas ao altar. Glórias a Deus, aleluia!
Missionário serei em silêncio.
Graças a Deus, ouvimos esses louvores abençoados. Agora eu quero convidar os irmãos para o momento do ofertório. A palavra de Deus nos ensina que ao Senhor nós devamos entregar com toda a nossa alegria, com toda a nossa generosidade, voluntariedade, com um coração alegre. Então tenha alegria agora em fazermos isto, que eu tenho certeza que a bênção do Senhor, ela continuará sobre nós. Reserve aí onde você estiver esta oferta, o dízimo na casa do Senhor, e conduza-o com alegria na presença do Senhor. Então vamos nesse momento fazer este ato de ofertório para a casa do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe. Consagrado seja o ofertório na casa do Senhor Jesus Cristo. Eterno Deus, bondoso Pai, nesse momento, Senhor, nós damos-te graça em podermos, meu Deus, semear na tua obra, Pai. Tu conheces e sabes as necessidades da tua obra neste campo de trabalho, Senhor, aqui a DSM. Pai querido, seja em tudo abençoado, Pai. Ó, Pai querido, que seja, meu Deus, alcançadas mais ricas bênçãos. Consagrado seja, meu Deus, para uso integral da tua obra, em o nome de Jesus, meu Deus, assim seja consagrado. Amém. Também nossas orações é por tua vida, você, pai de família, mãe de família, você aposentado, você que tem seu trabalho por conta, que Deus te dê graça, orientação, que Deus te abençoe em todas as áreas, aos patrões de onde você trabalha, que Deus abençoe a vida do teu patrão, da patroa, para que eles possam manter você nos seus trabalhos, para que você tenha seu ganho e possa assim estar abençoando tua família, obra de Deus e tantos outros. Deus abençoe a todos meus amados irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a leitura que nós fizemos no Salmo de número 42, a leitura como base para que nós possamos então dar continuidade. Recapitulando o versículo 1, só para nós termos ele aqui como abertura do assunto que vai ser tratado, que é o livro dos Salmos. Vamos passar uma rápida introdutória, só para que nós tenhamos entendimento de tamanha alegria estes salmos. O verso 1 do capítulo 42 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Glórias a Deus. Essa é a abertura deste Salmos, que é um dos salmos muito lindo, mas lindo mesmo, entoado pelos filhos de Coré, ou Corá, conforme algumas traduções. Queridos irmãos, a nossa lição do segundo trimestre, já estamos no segundo trimestre, o tempo está correndo, o tempo está voando, e a primeira lição do segundo trimestre, nem todos estão com as suas lições em mão ainda, devido a essas dificuldades que estamos tendo, mas eu pude tê-la comigo e vou fazer aqui uma breve introdutória, um apanhado geral dessa lição primeira, que justamente vai ser o tratado dos Salmos. Vamos estar falando sobre os Salmos. E nessa primeira lição a gente vamos ver um guia devocional rapidamente sobre os Salmos para a nossa vida como cristão, o quanto os Salmos são fundamentais e importantes para a nossa vida. Então, vamos discorrer rapidamente aqui sobre alguns pontos importantes. Vamos ver esse título, Salmo, que isso quer dizer. Vamos ver a divisão dos Salmos e vamos ver os seus escritores, autores dos Salmos. Depois estaremos vendo também sobre as principais características deste livro, o que é que esse livro ele nos aponta, quais são os pontos importantes dos quais nós vamos tomá-lo como características principais deste livro. E uma terceira coisa é o esclarecimento de algumas expressões que aparecem nos Salmos. Então, vamos rapidamente aqui observarmos. Primeiro ponto que nós vamos estar observando é
livros de Salmos, de uma maneira em geral, passando assim um panorâmico rapidamente, o título do Salmo, o que essa palavra Salmos, ela quer nos dizer? Para o povo hebraico, o povo hebreu, essa palavra, ela aparece lá como o Terilim. Terilim, que quer dizer justamente para o povo hebreu, o seu livro de louvor, ou livro dos louvores, que isso quer dizer. Então é como nós falássemos que os Salmos é o inário nacional de Israel, né? Ou livro de louvores, ou livro dos louvores para o povo hebreu. É muito importante nós observarmos isso. E daí nós vamos entender que dentro dos Salmos nós vamos encontrar algumas coisas importantes. Encontramos alguns sentimentos que são muito importantes dentro do livro de Salmos. Quando você começa a ler o livro dos Salmos, você vai encontrar ali sentimentos de alegria, você vai encontrar sentimentos de tristeza. Nós vamos encontrar também ali o desejo da busca da intimidade com Deus. O livro de Salmos vai nos retratar isso. Como também a gente vamos encontrar ali a busca da proteção do Senhor sobre a nossa vida. Também vamos encontrar momentos em que os Salmos nos traz a exaltação a Deus. Então todos esses sentidos, ou esses sentimentos que os Salmos vai nos mostrando, ele vai nos relatando conforme a cada leitura que você faz dos Salmos. Então esses louvores entoados, separados para nós, Salmos 1, 2, 3, 4 até o 150, eles são louvores cantados, apresentados ao Senhor, e cada um deles vai mostrando esses sentimentos, tristeza, alegria, busca pela proteção, momentos de intimidade com o Senhor, momentos de estarmos exaltando ao Senhor. Tudo isso vai então nos apontando para uma grande realidade de louvores apresentados ao Senhor nosso Deus. E vale nós nos atermos aqui e dizer aos irmãos que é muito importante isso. Nós percebemos que o louvor genuíno, ele nos traz grandes alegrias e contentamentos de estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Então nós vamos entender logo que os louvores genuinamente apresentado a Deus, ele tanto nos leva à exaltação de Deus, como ao reconhecimento de Deus, como a gratidão a Deus, como o encorajamento diante de Deus, e enfim, ele vai nos conduzindo a diversos sentimentos expressados nos Salmos. Conselho: leiamos os Salmos, meditemos nos Salmos e busquemos de Deus uma palavra dentro dos Salmos, porque os Salmos eles são inspiradores, não é simplesmente uma canção qualquer, mas é uma inspiração entoada. Então é importante nós observarmos isso. Uma outra coisa que nós vamos estar analisando de maneira geral: divisão do livro de Salmos. Há 5 divisões que são apresentadas no livro dos Salmos. A primeira divisão, ela vai do Salmo de número 1 ao Salmo 41. Esse aí é o primeiro livro de Salmos, conforme ele põe a divisão do livro. O segundo livro de Salmos, ele vai do Salmo 42 ao Salmo de número 72. Este é o segundo livro de Salmos. O terceiro livro de Salmos vai do Salmo 73 ao Salmo 89. Esse é o terceiro livro de Salmos. O quarto livro de Salmos, ele é apresentado dos Salmos 90 ao 106. E o quinto livro de Salmos, ele vai do Salmo 107 ao Salmo 150. E daí termina a divisão do livro de Salmos. O Salmo 150, só para deixar isso aqui ciente aos irmãos,
ele é tido como a doxologia, ou seja, doxologia quer dizer uma palavra de louvor a Deus, agradecendo por tudo que ele é, reconhecendo o Senhor. Então o Salmo 150 ele é um fechamento de todos os salmos, é uma apresentação de louvor a Deus, agradecendo por tudo o que ele é, pelo seu poderio, pela sua majestosa presença. Então essa é a divisão dos salmos. São 5 livros, divididos conforme nós acabamos de falar aqui. Autores, escritores do livro de Salmos, eu deixei aqui marcado, e é bom que você tenha isso só para efeito de conhecimento, mas que é muito importante. 73 salmos foram escritos e atribuídos a Davi, o rei Davi. Então 73 salmos é atribuído a Davi. 12 salmos é atribuído a Asaf. 11 salmos é atribuído aos filhos de Coré, ou em algumas traduções, Corá. 2 salmos, ele é atribuído a Salomão. Salomão escreveu 2 salmos. 1 salmo, ele é atribuído a Etã. E 1 salmo é atribuído a Moisés. E os demais salmos que vai para completar o total dele geral, eles não chegam a ter o seu escritor, o seu autor desconhecido. Mas que ali estão, porque no momento de revisão, de olhar os salmos, viu que todos estes salmos, os 150, tinham inspiração divina. Então não é uma composição de uma mente humana em que viu algo e se inspirou-se em escrever. Mas os salmos é uma revelação de Deus dada a estes homens que vivenciaram em épocas diferentes. O período em que é escrito os salmos é um período de aproximadamente 700 anos. Aproximadamente 700 anos. Perceba que 700 anos para que fosse escrito todos estes salmos. E é interessante que, como nós aí citamos, Moisés, Davi, Salomão, perceba que são épocas diferentes, mas durante esse período de 700 anos, que é apontado do ano 1000 ao ano 300, deste ano 1000 ao 300, então aí essa abrangência de 700 anos em que foram escritos esses salmos, e Deus foi dando inspiração a estes homens, a estas famílias, como aí aparece, para que fosse então escrito com uma inspiração tamanha. Então não era uma ritma, ou não era uma melodia simplesmente humanamente de uma invenção humana, mas uma revelação de Deus dada a estes homens. É muito lindo os salmos. Quem gosta de ler os salmos, eu aconselho, continue lendo, porque é muito importante. Uma outra coisa então, só para que a gente grave isso aqui em nossa mente. Então o livro de Salmos ensina-nos muito e alerta a gente e traz à nossa memória os feitos de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus, o manifestar de Deus, a ação de Deus. A gente, ao ler os Salmos, vamos encontrando isso. E conforme a gente vimos aí, o livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros. Esses 5 livros, dos quais nós passamos aí a revisão rapidamente, de cada um deles, onde tem as suas divisões compondo os salmos dos quais falamos. É muito importante ver isso. E não deixarmos nunca passar desapercebido que todos estes homens que receberam de Deus a inspiração pelo seu Santo Espírito para escrever. Que Deus nos dê inspiração sempre para estarmos no altar do Senhor, falando da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos irmãos? Uma segunda coisa que nós temos que observar são as principais características desse livro. E rapidamente nós vamos estar observando. E daí eu volto a falar. Os salmos,
ele traz o seu significado muito importante, não só de louvor, né, mas de adoração a Deus, porque o louvor ele tem que ser prestado com adoração a Deus, não é uma coisa propriamente, humanamente falando, das nossas habilidades, mas o louvor ele tem que ser para a glória de Deus, enaltecendo a Deus. E as características que nós vamos encontrar aí, nós temos que entender que isso aí é lindo, porque o comentarista ele fala aqui que o livro de Salmos é classificado como literatura poética, é uma poesia hebraica, e daí nós vamos ter que entender isso rapidamente, que esse conteúdo, essa característica desse conteúdo poético hebraico, não quer dizer que é aquela ritma que nos conduza a termos a nossa emoção mexida para a ritma humanamente falando, mas é algo que vai nos conduzir a uma adoração unicamente a Deus. E daí a poesia hebraica, ela vai então nos conduzir a esse entendimento. Quando a gente olhamos para os salmos, nós temos que entender que não é só os salmos que tem esses louvores apresentados ao Senhor, mas há outras poesias que nós vamos encontrar. E uma delas, rapidamente, uma delas que a gente podemos ver, está aqui no livro do Êxodo. Se você puder abrir aí, acompanha aí. O livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 15. Eu vou ler para você, e daí você perceba aí que nesse livro de Êxodo, capítulo 15, nós vamos encontrar uma melodia, uma canção entoada por quem? Por Moisés. E daí a gente vamos observar Êxodo capítulo 15, versos de 1 até ao 19. Moisés entoou assim: então cantou Moisés, ou louvou Moisés, como algumas traduções, e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos, príncipes afogaram-se no mar vermelho, e os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou.
largou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força o levantaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoiaram-se-á uma dor dos habitantes da Filisteia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudeceram com pedra. Até que o teu povo haja passado ao Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os destruirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor os fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Perceba, é uma canção entoada por Moisés depois que chegaram do outro lado do mar. Está registrada esta canção. Assim como nós vamos ver canção entoada, melodia entoada também por outros servos de Deus, como no caso de Débora e Baraque, quando foram enfrentar os seus inimigos. Perceba que Débora, ela entoa, no livro de Juízes, você vai ver isso lá, ela entoa um louvor no capítulo 5, do verso 1 ao 31, esse texto está lá, ela entoando ao Senhor, reconhecendo o poderio de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus. Então que nesta manhã nós possamos entender o agir de Deus, entender a proteção de Deus, entender que Deus está trabalhando em favor de nós. Então, as melodias entoadas, compostas por estes homens e mulheres de Deus, existem tantas outras mais canções, no Novo Testamento a gente vê isso também. Nós vamos ver que estes homens e mulheres de Deus receberam a inspiração do Espírito Santo para então compor melodias que entram nas Escrituras para a nossa edificação espiritual. Louve a Deus, aonde você estiver, louve a Deus, não deixe de adorar a Deus no seu lar. Pegue o nosso inário cristão, a nossa harpa cristã, louve um louvor a Deus, ponha uma boa melodia e exalte ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Glórias a Deus, dura para sempre. Muito bem, queridos. Uma outra coisa importante que aparece aí, nós precisamos observar isso, porque isso é muito importante. Os salmos alfabéticos, ou os salmos conhecidos como os salmos acrósticos. É muito importante nós observarmos isso. Principalmente que vai aparecer os salmos de número 119, que é os salmos mais extensos, mais longos nas suas escritas. Nós percebemos lá que o salmo 119, ele é conhecido como um salmo acróstico, ou salmos alfabético, no qual ele está ali registrando o alfabético totalmente hebraico, em que aparece desde a primeira letra até a última letra. É como que está registrado também no Apocalipse, capítulo de número 22, o verso 13 de Apocalipse. Ele vai dizer lá: eu sou o alfa, a primeira letra, e o ômega, a última. E o versículo vai dizer: o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ele está em toda a existência, desde o começo ao fim ele é e ele continua sendo Senhor.
Mas é interessante quando você abre no Salmo 119, a gente vamos ver como isso é importante, porque está ali na divisão de 8 em 8 versículos, nós vamos encontrar isso, é interessante a gente ver. E para cada parte dessa de estrofe, possamos assim dizer, está ali então uma letra do alfabético. E ele começa então Aleph, Bet, Gimel, Re, Val, Zait, e assim ele vai indo, citando os alfabéticos. Então ele vai mostrando, e em cada um desses aí, é lindo observar que são 8 versos, é uma escrita em linha direta, não tem parada, e vai indo, e eles vão ali entoando, ou seja, esse refrão que é apresentado, como apresenta aqui o nosso comentarista, é uma repetição de uma frase, uma fórmula, e vai mostrando para nós essa repetição contínua. Há outros salmos também que são considerados salmos acrósticos, que apresentam os alfabetos. É importante a gente observarmos isso, porque isso vai mostrando a característica dos salmos, né? Parece que não tem uma inspiração, mas quando você começa a ler, você começa a ver que em cada estrofe dessa, representada por uma letra do alfabético hebraico, ali há uma inspiração de Deus, e ali há uma mensagem de Deus, porque ele vai apontando algo importante para a nossa vida. Por fim, ele vai nos apresentar rapidamente esclarecimento importantes dos salmos, que são algumas expressões que aparecem no salmo. Tem expressões que vai aparecendo nos salmos que às vezes torna-se de difícil entendimento, e a grande verdade é que ao examinar, por mais que examine, por mais que buscassem o significado de algumas palavras que aparecem, elas às vezes, para alguns deles, essas expressões ou essas palavras, elas apareciam como sem um significado lógico, sem um sentido exato para eles, mas que se aproxima-se de alguma ideia que fora colocada. E aqui eu quero rapidamente passar. São nomes como aparecem em alguns salmos. A palavra Selá, ela aparece em alguns salmos. E essa palavra Selá, eles chegaram mais ou menos ao entendimento que isso quer dizer uma pausa, ou um tempo que é dado para que assim pudesse então dar sequência. Então é como que se fosse um interlúdio, uma paradinha para poder dar então uma sequência. Então esta pausa, palavra Selá, chegaram no seu entendimento mais próximo disso. Outra palavra que aparece aí, a palavra Mictã. Mictã também é uma palavra que aparece às vezes nos salmos, que está lá, esse termo, o que esse termo quer dizer, o que essa palavra quer dizer. Eles então nos traz rapidamente aqui, quer trazer um momento no sentido dessa palavra, quer dizer, um momento de oração silenciosa, um momento em que você está refletindo, um momento em que você está meditando. Então os salmos, eles vão aparecendo algumas palavras lá, e ele vai nos conduzindo ao entendimento disso. Então, a palavra Mictã quer dizer isso, o momento em que você está ali refletindo, o momento em que você está silenciosamente buscando a presença de Deus. Quando você lê lá os salmos, que você achar lá no cabeçalhozinho, Mictã, então você vai ler, vai ter o entendimento disso aí. Outras palavras que aparecem Geduntum, Masquil. Rapidamente, Geduntum, na verdade, ele era um representante da família de Merari, ou em algumas versões, Meriá. Essa família Merari, do qual era filho de Levi, era um dos representantes no momento de louvores. Então, Geduntum, ele era da família levítica, dos levitas, e ele diz a história que ele era habilidoso na música, juntamente com Asaf, com Emã, né? São homens que aparecem ali. Eles eram pessoas que entoavam louvores, e é interessante que é atribuído a Geduntum
os salmos em que apontam a mensagem profética. E Jedutum, na verdade, ele era tido para Davi como um dos videntes para Davi, aquele que recebia de Deus a orientação para passar. Então, é atribuído a alguns salmos, aparece lá Jedutum, ou seja, esse salmo ele tem uma inspiração profética revelada por Deus para apresentar ao povo de Israel. Então, era louvado e apresentado desta forma. Masquil também aparece alguns, né? E daí vem, Masquil quer dizer um salmo de entendimento, um salmo didático, onde é apresentado esse louvor. Então, um salmo habilidoso, um salmo eficaz. Quando você encontra lá isso, você vai então entender perfeitamente. Aparece então degraus, né? Os salmos de degrau, que isso aí quer trazer o significado, a figura da igreja, porque nós, como membros do corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós estamos então caminhando para a Nova Jerusalém. E o Salmo dos Degraus é interessante que quando ele começa aí no Salmo 120, ele vai até o Salmo de número 134. A composição desses salmos, eles eram entoados quando então havia a convocação para as festas anuais do povo hebreu. Eles saíam de onde estavam e eles caminhavam, batiam em caminhada até chegar a Jerusalém. E por onde eles passavam, eles iam passando entoando, louvando esses salmos. É considerado também os salmos dos peregrinos, os salmos da peregrinação. Eles entoavam, saíam em direção a esses locais para apresentar louvores a Deus. Iam entoando os salmos. E daí é colocado o Salmo 120 ao Salmo 134. É interessante, eu fiz aqui rapidamente uma colocação só para vocês entenderem. O Salmo 120 é um pedido de ajuda. Um pedido de ajuda a Deus. Porque quando você lê ele vai dizer assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, um pedido de ajuda ao Senhor. Eles vão entoando isso na sua peregrinação, no seu choro, até chegar ao local de Jerusalém em festa. Saíam de onde estavam e iam em direção. Então, na nossa angústia, clame ao Senhor, porque na nossa angústia o Senhor está ouvindo. Glórias a Deus, aleluia. O Salmo 121, ele traz então o sentido de Deus como nosso protetor. Então Deus é o nosso protetor, porque Ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ou seja, olhando, buscando que de Deus, lá dos altos, vem o socorro. Então é uma proteção. O Salmo 122, ele já é uma oração pela paz. Ore pela paz, é muito propício, estamos precisando. E aí, quando há aquele convite, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, e o Salmo vai terminar mostrando que nós temos que estar orando pela paz de Jerusalém, orando pela paz de todos aqueles, para que haja paz. No momento em que nós precisamos orar muito pelas nações, pelas lideranças governamentais, pelas lideranças estaduais, enfim, para que Deus esteja dando-lhe paz nas situações tomadas. Então, o Salmo 122 aponta para isso. Lá vem eles cantando. Está chegando no momento em que eles vão se encontrar-se lá, glórias a Deus, em Jerusalém, para ser grato a Deus. O Salmo 123 é um pedido de misericórdia, né? O Salmo 123 já é uma oração em que ele está fazendo um pedido de misericórdia ao Senhor. O Salmo 124 já é uma ação de graça pela liberdade alcançada. Você lê o Salmo, ele vai mostrar na sua composição tudo isso. O Salmo 125 é a segurança do povo de Deus. Então a nossa segurança como povo de Deus está em Deus. Está em Deus, glórias a Deus. Que nesta manhã nós nos sintamos seguros em Deus, protegidos em Deus, abrigados em Deus. O Salmo 126, ele já vai falar de um consolo para os que estão aflitos, chorando. Então também que sejamos consolados pelo Senhor nosso Deus. O 127 é um lar abençoado por Deus. O meu lar, o teu lar está abençoado por Deus, amém?
tenhamos esta bênção de Deus sobre o nosso lar, nesta manhã e sempre. O Salmo 127, feliz o lar que ama a Deus, feliz o lar que busca a presença de Deus. O Salmo 127. Então, o nosso lar está, graças a Deus, abençoado por Deus, protegido por Deus, e o nosso lar é um lar feliz para a glória de Deus. O Salmo 129, ele já vai nos conduzir à recordação dos dias de livramentos. Então, quantos dias que Deus nos deu de livramento? Esses salmos, eles vinham sendo entoados. Salmos 130, oração pedindo ajuda a Deus, recorremos a Deus. Salmo 131, humildade e confiança em Deus. Então, tenhamos um coração humilde e confiante unicamente em Deus. O Salmo 132, promessa de Deus feita a Davi. E daí a gente vamos ver as promessas de Deus feitas a Davi, que elas cumpriram-se, glórias a Deus. E tenho certeza que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas, como diz o nosso hinário de número 107, glórias a Deus, firme nas promessas do Senhor. O Salmo 133, a feliz e a fraternidade dos crentes. Então, essa união de paz entre nós, essa feliz fraternidade entre os crentes. Né? Salmo 133 é muito lindo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, glórias a Deus. Como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, feliz é a fraternidade dos crentes. Então, os irmãos hebreus vinham entoando, louvando isso do caminho, até chegar no Salmo de número 134. Culto, convite para um momento de vigília, é uma convocação geral para um momento de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, esses salmos, considerados salmos dos degraus, o canto da peregrinação, o canto gradual, em que eles iam caminhando, entoando e iam assim louvando a Deus, e até eles chegarem no seu momento local de adoração. Então, ligeiramente, basicamente, fomos bem sucinto aqui, bem básico. Essa é uma introdutória do que vamos estar aprendendo ao longo desse trimestre. Tenho certeza que logo estaremos juntos na casa de Deus, para assim podermos então estarmos aprendendo da palavra de Deus, sentados em nossas salas de aulas, ouvindo os nossos irmãos e irmãs professores, que Deus tem dado a graça aqui de nos trazer a lição. Então só passamos rapidamente assim, esse apanhado geral nesta manhã. Ok? Deus abençoe, que Deus continue nos dando graça, força, que nós possamos muito em breve estarmos reunidos juntos na casa do Senhor, aprendendo juntos uns com os outros em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor, rapidamente, nesse sentido de estudo básico, bem básico mesmo, possa alcançar vocês. Porque depois teremos detalhadamente os estudos que se seguirão nos livros de Salmos. Leia os Salmos. Leia os Salmos. Quando eu estou dando instrução para o batismo em águas, que eu pergunto para os alunos quais os livros da Bíblia que eles mais gostam, se do Antigo, do Novo, e qual muitos deles apontam muito os Salmos. Eu gosto de ler os Salmos, pastor. Gosto de ler os Salmos. Então, pegue os Salmos aí na sua casa, abra ele, leia ele, medite nele, examine ele e veja o quanto esses louvores para o povo de Israel, ele tem tamanha revelação. Nós vamos estar vendo ao longo do tempo o quanto os Salmos eles têm revelações profundas, profeticamente, messianicamente, futuramente, que vai nos trazendo mensagens tremendas. Deus abençoe, que esta palavra possa ter alcançado o teu coração de maneira maravilhosa. Vamos então agradecer ao Senhor Jesus e que possamos nos ater. Logo mais à noite temos o culto, a TV ADSM, onde o nosso pastor presidente estará ministrando para nós palavras, e estaremos ouvindo louvores da palavra do Senhor. Então não esqueça, logo mais à noite,
às 19 horas, culto na TV ADSM. Estaremos juntos adorando a Deus e ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe e oremos em agradecimento. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esses momentos que estivemos na tua casa. Continue abençoando o teu povo, guardando teus filhos, que possamos, meu Deus, cada vez mais procurar vivermos nossa vida diante da tua presença, Pai. Abençoados sejam, que em tudo teus filhos sejam prósperos e abençoados. Guarda a tua igreja, continua conosco, Senhor, em meio a tantos problemas e dificuldades, mas que tenhamos tua bênção, tua paz sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos, e abençoado seja a vida de todos, não só agora, mas por todos sempre, para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Abra sua mão, seu coração, receba as bênçãos nesta manhã. Levanta a tua mão para cima e adorador. Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor. Diga assim: Deus, Jesus Cristo, a comunhão e consolação coração, do Espírito Santo do Senhor. existe a tua essência. Não só hoje e A sempre essência juntos de um viremos. verdadeiro adorador. Se é verdade isso, se você é um adorador, abra a tua boca, o teu coração e louve comigo. Existe no meu coração a essência da adoração. Sou um instrumento teu, um vaso teu, como a harpa nas mãos de Davi. Como Asaf quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, te adorar e tua presença tu és. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, e em sinal de reverência prostro aos seus pés. Santo és, Santo como a harpa nas mãos de Davi, como Asaf quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Sinta a presença dele. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto a presença tua glória, quero contemplar o sinal face a face, contigo começar. Se preciso dou a vida pra arca carregar, mesmo estando em Babilônia teu nome proclamar. Como servo busca as águas pra sede saciar, ser fiel no cativeiro como os filhos de Corá. Levanta as mãos. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, e em sinal de reverência prostro aos seus pés. Santo és, Santo és. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, e em sinal de reverência prostro aos seus pés. Canta, vai! Existe no meu coração a essência da adoração.
Santo és, Santo. Meu louvor é como chama, em sinal de reverência prostro. Levanta as mãos. Santo é. Diga. Meu louvor é como chama, como unguento que derrama, e em sinal de reverência prostro aos seus pés. Santo és. Meu louvor é como chama, como unguento. Gostaria que você levantasse as duas mãos. Levantasse as duas mãos comigo. Diga comigo, santo. Mais forte, diga santo. 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 A Bíblia diz que Isaías teve uma visão, e nessa visão ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam sobre ele, e cada anjo tinha 6 asas. Diga comigo, 6 asas. 6 asas. E cada anjo tinha 6 asas. Com 2 asas cobriram o rosto do Senhor, com 2 os pés, e com 2 asas eles voavam e clamavam uns aos outros, dizendo o que, igreja? Dizendo o que, igreja? Mais forte, dizendo o que? Santo, Santo, assim grita. Santo, 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 Santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Receba a presença daquele que é santo. Seja curado por aquele que é santo. Seja liberto por aquele que é santo. Seja batizado com o Espírito Santo por aquele que é santo. Meu louvor é como chama, como um canto que derrama, e em sinal de reverência prostro aos seus pés. Existe no meu coração o quê?